nosso vazar que faz com que a casa se mantenha e pratiquemos também na sexta-feira, nosso trabalho assistencial nos acabados de tempo, Pai. Agradecemos a Deus, Senhor, se puder nos ajudar, será muito bem-vindo às doações. Eu falei, hoje mesmo, falará sobre Kardec e Francisco, missionários do amor. Eu vou fazer uma leitura de abertura e já passo a palavra aqui. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier do Espírito Humano. Problemas do amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Quem disse foi Paulo, está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta a seus próprios perecíveis, essa energia no coração dele domina-se a avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando o seu centro da vida no lugar em que se encontra, dessa mesma forma, força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, o manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico que cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. A fala e essa reflexão faz-nos pensar assim que muitas vezes a gente, ao invés de doar e praticar a lei do amor, sempre espera dos outros. Então, se nós espalharmos o amor e praticarmos, com certeza os maiores beneficiados somos nós. Nunca esperando os outros e sim doarmos, com certeza estaremos no caminho certo. Possamos refletir sobre isso e o Enzo nos brindará com mais profundidade. Fazer uma oração de abertura. Elevemos nossos pensamentos a Deus, infinita bondade, pedindo que nos ilumine nesta tarde, brindando-nos com o conhecimento de praticarmos sempre a lei do amor e da caridade, de amarmos a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos, e fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Minhas queridas irmãs, queridos irmãos, internautas, estamos no mês de outubro.
E no início do mês de outubro, né, nós estávamos fazendo aqui a palestra, comentávamos que estamos estudando o Livro dos Espíritos, nas nossas palestras do sábado, e cada sábado nós pegamos os capítulos do Livro dos Espíritos e dividimos nos sábados. E curiosamente no mês de outubro calhou de tratar do capítulo que fala do ser perfeito, da perfeição, das virtudes. E mais curiosamente falando, no início de agosto nós temos duas datas, uma ao lado da outra, que tratam especificamente dos dois homens, sem falar de Jesus, obviamente, ao qual essa casa faz uma exaltação. Jesus é o nosso grande guia e mestre, e nós temos esses dois homens como referências de como seguir Jesus, de como viver a mensagem que ele trouxe para nós, de como fazer. Kardec e Francisco. E diferentemente do que poderia imaginar, vou contar a história deles, vou falar da biografia e tal. Olha, Kardec teve um filme há pouco tempo, já tem no Netflix, que pegou alguns pontos da vida de Kardec. Francisco de Assis tem inúmeros filmes e inúmeros livros que tratam da vida dele. Eu não vou me ater aqui a notas biográficas. Eu quero fazer um paralelo, um ponto de união entre esses dois homens. Kardec escreveu um texto, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está em uma resposta do Livro dos Espíritos, mas ele está completo, mais redondinho, mais ajustado, tem o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, o homem de bem. O que trata esse texto? Capítulo 17 é sede perfeito. Quando nós analisamos aqui, no início do mês, esse tema, sede perfeito, o primeiro ponto é observar, perfeito só Deus o é. No entanto, nós podemos atingir uma perfeição relativa. E o que seria essa perfeição relativa? Nos tornarmos seres integralmente integrados com uma divindade, com a ordem divina. E o que é preciso para chegar a essa perfeição? Desenvolver as virtudes que Jesus veio nos ensinar. Por isso ele veio. Esse foi o grande objetivo dele ter vindo aqui. Agora, o que isso quer dizer? O que isso significa? Quando vivemos, ou melhor, existe um conjunto de leis nesse universo que foram criadas por Deus, que se nós vivermos o que está nessas leis, nós seremos felizes. E se não vivermos o que está lá, se fizermos diferente ou não fizermos o que está lá, seremos infelizes. Essas leis, elas se traduzem numa série de condutas. Que condutas são essas? São exatamente as condutas que são balizadas e construídas a partir das virtudes do Evangelho. Isso quer dizer que se eu faço o que Jesus me disse, ou faço as coisas do jeito que Jesus me disse, talvez essa seja a ideia central, não é necessariamente fazer o que ele disse, porque tem coisa hoje que não dá mais para fazer, porque não mudou. Então, se eu não fizer aquilo que não tem como fazer mais, então vai ficar quebrado o negócio? Não. Como ele fez as coisas? Como ele lidava com as pessoas? Como ele se comportava diante das situações mais inusitadas? Como é que ele se comportava numa mesa quando estava comendo? Como é que ele se comportava diante dos amigos? Como é que ele se comportava nas atividades do trabalho? Como ele se comportava e como ele disse que nós deveríamos nos comportar? Pois é, se eu levo isso em consideração e nas atividades do meu dia a dia eu faço desse jeito, com a mesma intenção, com o mesmo objetivo, eu desenvolvo essas virtudes. Dá um exemplo para entender como é que é esse negócio de não fazer do mesmo jeito, mas fazer a intenção. Como é que isso funciona? Vamos lembrar aqui, talvez, eu vou ser indelicado. Quantos anos você tem, moça? 29. Eu acho que ela é a mais jovem da sala, não é? Sobrou para tua estrela. Quantos anos você tem? 60. 60. Alguém já passou de estrela? Não.
Então nós não vou ser deselegante 2 vezes na mesma palestra, né? Então, 29? 21? 29, 60, certo? Então, vou pegar o seu estrela. O seu estrela tem 60 anos. Tem coisas hoje na sua vida que lhe incomodam, né? E que o senhor precisa perdoar, não tem? Muito bem. São as mesmas coisas que o senhor precisava perdoar quando tinha a idade dela? Tem coisa hoje que não faz a menor diferença, né? Então, o problema não é o que é feito, é como eu ajo em relação ao que precisa ser feito. Porque o tempo muda. Você tem 29 anos, você hoje precisa perdoar algumas pessoas que incomodam, né? Mas quando você tinha 15 anos, era a mesma coisa. É diferente, né? Mas precisava perdoar também lá, né? Então, o problema não é o ato em si, mas é como eu me comporto em relação a esse ato. E por isso que a mensagem do Cristo é para todas as pessoas e para todas as épocas. Para todas as épocas. Por isso que a mensagem dele fazia sentido na época dele e faz sentido para nós hoje. Aquele mundo ele não existe mais. Não existe mais aquele mundo, aqueles comportamentos, aquelas condutas, hoje não existem mais. E se algumas que existem, as pessoas, de um modo geral, não aceitam mais que se faça daquele jeito. O mundo está mudando. E mudando muito rápido. Então, quando se pega esse texto, O Homem de Bem, Kardec me dá algumas possibilidades de condutas que são muito pertinentes ainda para a nossa época atual, eu vou buscar em Francisco algumas ilustrações que nos fazem refletir de como colocar aquilo em prática. Então vai ser o seguinte, vocês veem que eu dificilmente trabalho com slides, mas eu hoje quero trabalhar com imagens. Eu vou colocar uma imagem, só vou deixar vocês pensarem na imagem, e depois eu vou trazer o texto do Homem de Bem. E aí vamos ver, tem a ver? Certo? Tem a ver? E aí algumas coisas eu vou comentar e tal. Vamos lá. Primeira delas. Bom, tem Francisco de vários jeitos, viu pessoal? Tem pintar Francisco de diversos jeitos. Não tem problema. Tá certo? Não tem problema. Tem até Francisco escurinho, que objetivamente não era, sem problema, não era. Né? E só não pintaram Francisco de mulher porque tinha Clara, que também provavelmente teriam feito. Assim, funciona desse jeito. Nessa imagem, nós temos Francisco olhando para o céu. E não, quem aqui tem formação em ciências humanas? Psicologia, administração, é humano sim. É humano sim. Pedagogia, quando eu trabalho com tecnologia, mas tecnologia que está muito voltada à condição humana, diretamente com o objeto humano. Né? Você vai pegar isso aqui também. E os outros, doutor e tal, né? Por que eu faço esse questionamento? Quando você tem um pintor, certo? Cada coisa que ele coloca tem um significado. E os pintores, principalmente medievais, em determinados momentos históricos, nós vamos observar que aquilo se repetia nas pinturas de um modo geral. Então, mesmo aqueles que não são medievais, mas aqueles que buscavam nessas escolas medievalistas, eu não sou especialista em arte, aqui é só para a gente só ter uma ideia, os posicionamentos, o olhar, os elementos que compõem a obra, cada coisa tem uma ideia. Olhar para o céu como Francisco está olhando é um posicionamento de busca divina, olhar para Deus, num posicionamento de eu estou submisso a quem é superior, e nesse superior é Deus, e estou aberto para receber o que você tem para me entregar, o que você tem para me oferecer. E à volta de Francisco, nós temos uma série de elementos que demonstram isso. Francisco sempre esteve muito próximo dos seus irmãos de caminhada, certo? E dos seus irmãozinhos menores. Isso está lá na biografia, nas biografias, em todas as biografias. Todas as biografias. Então, Francisco demonstrou, eu sou de uma época, e talvez os mais experientes aqui também são de uma época, que a relação do homem com o animal é uma relação muito homem-animal. E hoje,
E tinha pessoas, quando eu era criança, que diziam assim, essa história de São Francisco ter conversado com o animal é um negócio meio estranho, né? Conversar com o animal entender. Eu chegava a ouvir essas coisas, né? E hoje nós sabemos que isso é algo muito comum. Os bichinhos nos entendem melhor do que os humanos. Então pode-se dizer que Francisco demonstrou essa relação. Inclusive é uma relação que a gente está estudando no domingo, né? Lá na AME, dentro do nosso processo evolutivo, demonstrando que esses seres chamados inferiores, na verdade, são seres em processo evolutivo, são nossos irmãos que estão encaminhados e que vão chegar onde nós estamos. O texto do homem de bem começa assim. Evangelho, capítulo 17, é um texto de Kardec, tá certo? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Qual é a essência da lei de justiça, amor e caridade? É olhar para o outro como o outro é. E o que o outro é? Um espírito imortal em processo evolutivo. E olhando isso, ele lida com o outro nessa perspectiva. Se eu estou diante de uma pessoa que comete equívocos, eu vou esperar que ela faça o quê? Que ela seja um anjo? Pegando o ponto dos animais, que é algo importante, eu vi um videozinho agora essa semana, até compartilhei com a Alessandra. Qual é o mais selvagem dos cachorros? O que você acha, presidente? Mais selvagem. A pergunta é bem objetiva. Qual o mais selvagem, levando em consideração que a ideia de selvageria é oposta à ideia de domesticação. Certo? Então, qual é dos cachorros que é o mais não domesticável? Se alguém pensou no pitbull, objetivamente eu já te respondo, não é. É o cachorro mais domesticável, mais obediente de todos. É o pitbull. O problema é o mau caráter do dono. Que o cachorro, mau caráter, é resultado de um dono mau caráter. Não é o pitbull. Não, é o pincher. É o pincher. No videozinho eles colocaram assim, um pitbull e um pincher, no mesmo vídeo. E cada um com comida na boca. O pitbull com um osso desse tamanho e o pincher com um churros. E o pitbull, o cara chegava e tirava o osso e colocava o osso, o cachorro pegava e não falava nada. E o pitbull, o trocinho pequenininho, não dá para chegar perto de jeito nenhum. Por que eu faço essa reflexão? Porque esses seres são seres que, dentro do processo evolutivo, estão desenvolvendo algumas ferramentas que nós já temos. O nosso lado instintivo, animal, é o que eles estão desenvolvendo agora. E quando eles desenvolverem isso, eles chegarão na condição que nós estamos e iniciarão o seu processo evolutivo na condição humana. Na palestra não dá para a gente ficar o texto inteiro analisando, pessoal. Mas esse texto, com todo ele aqui, ele encaixa certinho na mensagem, na imagem que está lá. Sigamos. Essa imagem, ela foi retratada, ela foi criada para demonstrar o momento do surgimento dos estigmas. O que foi isso? Francisco de Assis foi o primeiro indivíduo na história, pelo menos isso tem registrado, é importante deixar isso claro, porque pode ter existido antes, só que não tem registro. Então, como eu gosto de trabalhar assim bem com a informação correta, então é o primeiro indivíduo na história que há registro em que, em função da fé, houve a reprodução no próprio corpo dos estigmas do Cristo. O que são os estigmas? São as marcas que foram
colocadas, vamos dizer assim, em Jesus na crucificação. E quais são? Perfuração na mão, certo? Perfuração nos pés e a marca no lado da costela. Então, Francisco entrou num estado de oração, vamos colocar assim, de êxtase tão intenso, que houve aí vamos usar uma palavra mais bonita, a plasmagem dos estigmas. Segundo a descrição, aí são descrições mais modernas, de outras pessoas, aí tem análises mais modernas, forma-se um buraco, e nesse buraco forma-se tipo uma rolha de vinho, certo? De carne. Se tira aquilo ali, sangra. Sangue não tem o que fazer para parar de sangrar, só quando tapa de novo e com aquele negócio, não adianta tapar com outra coisa. Então, na história, seria o primeiro indivíduo onde isso teria acontecido. Continua o texto. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E se submete à sua vontade em todas as coisas. Pessoal, de todo o texto, do texto inteiro, na minha opinião, isso aqui é o mais difícil. É o mais difícil de entender e é o mais difícil de pôr em prática. E eu vou me ater um pouco mais na nossa fala aqui nesse ponto. Ter fé em Deus. Quando Kardec trata de fé, geralmente ele trata de duas coisas. Nos textos dele, às vezes ele chama de fé, às vezes ele chama de confiança. Uma ou outra. Eu peguei o original francês, pedi para um amigo, me diz o que eu queria saber. O que é fé e o que é confiança? Né? Confiar em Deus, ter fé em Deus. Como ele usa as duas palavras, ele está falando de duas coisas. Só que ele não é SS, ele não deixa engessado. E quais são essas duas coisas? Quais são as duas situações onde você pode usar a palavra fé e confiança em relação a Deus? Duas. Primeira delas, quando acontecem coisas que você não tem controle sobre elas, tá certo? Você não tem controle sobre elas, e você sabe que aquilo pode acontecer. Kardec às vezes chama de fé, Kardec às vezes chama de confiança. Exemplo, vocês estão em processo de aprendizado? Espiritualmente falando? Tá. Não precisa balançar a cabeça na próxima pergunta, porque entrega muito. Nesse momento tem algum ser humano que Deus buscou no inferno para colocar do seu lado? Para tirar toda a tua paciência? Tirar todo o teu juízo? Você sabe, nós que estudamos aqui já sabemos por que isso acontece. Porque Deus quer que você desenvolva a capacidade de perdoar, de compreender. Você sabe por que isso acontece. Isso não muda o que nós sentimos. Muda-se. Porque no momento que nós sabemos por que acontece, você começa a fazer um esforço de, poxa, se eu aprender isso aqui, eu não vou precisar mais desse professor. Então você sabe o que vai acontecer. O Kardec ora chama isso de fé, ora chama isso de confiança. No entanto, existem situações que exigem mais de nós. E quais são? São aquelas situações que você não tem controle e você não tem a mínima ideia por que elas estão acontecendo. Quando Kardec analisa as duas juntas, ele chama a primeira de fé e a segunda de confiança. Mas em outros momentos aí ele não distingue. Mas quando ele analisa as duas do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Remove Montanhas, ele analisa as duas situações e ele chama a primeira de fé e a segunda de confiança. Eu já peguei algumas traduções que fizeram o contrário. Por isso não faz a menor diferença quais as palavras que você use. O importante é você saber disso. Há situações em que você sabe o que está acontecendo, você não tem controle sobre elas, mas você sabe o que acontece. Mas tem situação que você não tem controle, você não sabe por que acontece. O que é que a gente tem? Uma única frase: nada acontece sem a vontade e a permissão de Deus. O que Kardec me coloca aqui, e que eu quis colocar com aquela ilustração de Francisco se entregando completamente para Deus, ele diz assim: poxa, mas para que os estigmas? Hoje
uma análise que nós façamos disso, assim, não faz o menor sentido. Mas espera aí, vamos voltar aqui, cadê? Francisco morreu em 1244. No momento que a fé, Jesus chega para ele assim: Francisco, reconstrói a minha igreja. E nós sabemos que no primeiro momento ele pensou que era o prédio, né? E depois ele disse que não era o prédio físico, era a igreja, a eclésia, a comunidade. Reconstrói a minha comunidade. Ficou perdida. Ela está em qualquer lugar menos na igreja. Você acha que não havia necessidade naquele momento de pouca possibilidade de reflexão mais profunda, de entendimento mais profundo? Vocês percebem o efeito disso? Um homem que dedicou a vida inteira, e todo mundo sabia disso, e no final surge nele, no corpo dele, e olha, as descrições mais modernas, eu falo mais moderna de 200, 300 anos, as pessoas sentem dores terríveis, porque está ferida mesmo ali. Isso para aquele povo, para os filhos de Francisco, era algo muito, muito importante. A gente tem todo o sentido de por que aconteceu e por que com ele. Então isso representa, quando você pega assim, tem fé em Deus, em sua bondade. Tá, mas como é que Deus pode ser bom se... Olha o que acontece na minha vida. Tá, mas por que acontece? Porque precisamos desenvolver virtudes. Quais? Perdão, compreensão, humildade, solidariedade, benevolência. Como é que eu desenvolvo? Vivendo a experiência. Eu ainda não sei fazer. Como é que eu faço? Eu tenho que ser jogado na experiência. É isso que é o sentido da sua bondade. Na sua justiça, porque todos nós estamos nesse processo. Uma vez eu estava conversando num grupo, né? Que estavam falando sobre isso aqui. E vocês sabem que eu trabalho bastante a ideia do perdão, né? Como um processo de aprendizado, porque a maioria de nós está nessa, perdão e humildade. A maioria de nós está nesse curso agora, perdão e humildade. E era uma pessoa que eu conheço, e realmente ela muita vontade de aprender, e disse assim: Enzio, tá, eu queria entender. Quer dizer, eu já entendi, eu queria entender né? Eu não tenho nenhum problema com ninguém. Tem umas pessoas complicadas, tal, assim, família, principalmente, tal. Mas nada assim que eu precise perdoar, tal. Isso quer dizer que eu já aprendi isso? Muito provavelmente. Mas me diz uma coisa, como é que está o seu nível de exigência em relação a você mesmo? Na hora me veio essa ideia, sabe? Quer dizer, ela não está trabalhando perdão em relação aos outros, ela está trabalhando perdão em relação a si mesma. Não tem jeito, filhinha, está no curso também. Está no curso também. E em sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a sua permissão, sem a permissão de Deus. Nada. Nós é que não gostamos, porque dói. E se submete à sua vontade em todas as coisas. Olha, eu lido com o movimento espírita já há bastante tempo. Lido com muitos espíritas. Muitos espíritas. E essa palavra aqui é o problema. Porque eu conheço muita gente que veio para o espiritismo, para o movimento espírita, para estudar o espiritismo, porque não aguentava regras. E eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim: no espiritismo não existe proibição, não existe imposição. Já viram isso? Vocês estão falando? Eu disse: olha, eu tendo a discordar de você. E por que você discorda? Porque a encarnação é imposição. Como assim? Você está no livro do Espírito. Questão 132. Deus lhe impõe a encarnação como forma de atingir a perfeição. Então tem imposição? Tem imposição, sim. E tem mais, não começa, esse é só o começo.
Então, existem situações que só existem duas possibilidades. Ou você se submete a elas e chega ao objetivo proposto, ou você resiste a elas. Estamos num processo de aprendizado. Se você se submete ao processo, qual o resultado? Você aprende. E se você resiste ao processo? Olha, tem um pessoal que se reúne aqui toda quarta-feira, um monte de loucão, tudo aqui para estudar a obra de Jonas de Ângeles, né? O pessoal fora da casinha, que estuda Jonas de Ângeles, que estuda essas coisas. Porque Jonas escreveu a série psicológica exatamente para deixar muito arrumadinho, muito bonitinho, quais as consequências de eu resistir a esse processo de aprendizado. E eu comentei aqui antes, na outra fala. Nós fomos feitos para esse processo aqui, para que eu seja colocado num processo de aprendizado, que eu desenvolva essas virtudes e progrida. Para isso é que existe esse processo. Pois bem, eu não sou feito para outra coisa. Se eu resisto ao processo, se eu fujo dele, se eu seguro, se eu fizer qualquer coisa que não seja desenvolver as virtudes, eu gero sofrimento. E nós somos muito criativos em arrumar desculpa para resistir. Olha o ser humano. Pense num caboquinho bom para arrumar desculpa para não desenvolver as virtudes. Eu já arrumei cada uma que eu fico surpreso comigo mesmo. Essa cena é uma cena muito emocionante no filme do Franco Zeffirelli. Irmão Sol e Irmã Lua. Irmão Sol e Irmã Lua. Francisco vai, e ele vai porque ele quer pedir autorização para que a comunidade possa funcionar normal. Porque ele não conseguia entender qual era o mal que ele estava fazendo. Isso está no filme, certo? Não é que na vida real aconteceu exatamente desse jeito, mas não foi muito longe não. Vamos pegar o filme que a ideia é a mesma. E aí ele começa a incomodar, porque o que é que acontecia? Os jovens de Assis passaram a seguir Francisco, abandonar tudo e seguir Francisco. Jovens, os mais velhos, a turma começou a seguir ele. E isso, ao incomodar, o que é que acontece quando um pelo incomoda na barba? Você extrai. O que acontece quando uma unha começa a incomodar? Você extrai. O que acontece quando as pessoas se incomodam? Você extrai. E no filme, aí eles mostraram isso tocaram fogo na igreja. E aí Francisco disse, tá, o que nós estamos fazendo de errado? Vamos perguntar para o Papa. E aí eles vão até Roma. E foi muito curioso, porque o Franco Zeffirelli pegou um personagem para demonstrar quantos padres, naquele momento, passaram a seguir Francisco, mesmo sem se tornarem franciscanos. Que era um amigo dele que não aceitava ele de jeito nenhum. E era lá no meio da igreja, né? E aí Franco Zeffirelli coloca esse personagem, que esse personagem vai e segue Francisco. Segue Francisco, não rejeita Francisco. E ele se encontra com o Papa. Bom, o Papa tinha sonhado há poucos dias a igreja se destruindo e um homem reconstruindo a igreja. Um homem pobre. Era um sonho. E curioso que naquele momento aconteceu algo, uma quebra de protocolo. Isso é história. Houve uma quebra de protocolo. Como assim? Ninguém tocava no Papa. Ninguém tocava nele. Aquela cena do filme, o Franco Zeffirelli buscou bem. Foi mais ou menos daquele jeito. Só que o Vaticano não era bonito daquele jeito. Ainda estava muito sujo, né? Muita lama. Não era aquilo, viu, pessoal? Era bem mais complicado. E aí o Papa desce do seu pedestal e vem até Francisco. E beija os pés de Francisco. E beija os pés de Francisco.
Isso é de uma importância tão grande, porque se o Papa não tivesse aceitado Francisco, nós hoje não estaríamos na casa de Francisco de Assis. Seria outro nome. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Bom, veja que Kardec falou em bens, tanto temporais quanto espirituais. Quais são os bens temporais e quais são os bens espirituais? Preste atenção, pessoal. Se vocês me responderem assim, que os bens temporais são os do mundo material, eu vou dizer que não é bem assim. E por que não é bem assim? Porque não está escrito assim. O que são as coisas temporais? Fernando, você participa da atividade da sexta-feira, não participa? Aqui? Quantas pessoas hoje estão sendo assistidas? Mais ou menos? Umas 26 famílias. 26 famílias, né? Certo. Vocês levam, fazem um evangelho, não é isso? E aplicam passe e levam, tem uma palavra que são víveis, não é isso? São coisas materiais para atender as necessidades materiais das pessoas, correto? Correto. São pessoas que compram essas coisas, trazem, né? Fazem doação. As pessoas voluntárias não Trazem e levam lá, não é isso? Essas coisas poderiam se encaixar na ideia de bens materiais? Também porque tem a questão da utilização. Se não comprar, né? Quer dizer, é comprado. Alguém tira o seu dinheiro do bolso e vai lá e compra. Pessoal, são bens materiais que são necessários para saciar a necessidade de pessoas que precisam. Então Kardec nunca falaria mal dos bens materiais. E digo mais, se não houvesse esses bens materiais para levar, não sei se as pessoas abririam as portas e fazer evangelho. Quer dizer, só consegue fazer a caridade espiritual porque primeiro você faz a material. Então Kardec em nenhum momento ia demonizar essa palavra, os bens materiais. O problema não são os bens materiais. O problema é como eu lido com os bens materiais. O que ele está falando aqui são os bens temporais. O que acontece é que todos os seus bens materiais são temporários. E os bens espirituais são para a eternidade. Esse é que é o ponto. Quando eu olho para alguém e vejo um espírito imortal que está se equivocando e cometendo algo que não está transgride a lei divina, e eu sei que ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo, eu estou levando em consideração um bem espiritual, não um bem temporal. Quando a morte bate à minha porta, né, e resolve levar de volta para o mundo espiritual alguém que eu gosto muito, obviamente nós precisamos viver o luto, é algo necessário da nossa condição de encarnados, ok? Então você chore, grite, esperneie, né? Normal, tem que viver o luto. Não viver o luto, isso pode gerar problema. Quer saber? Conversa com a doutora psicóloga ali, que ela vai indicar um livro de Freud, né? Tirar a loucura de Freud, mas o cara sabe o que estava falando. Precisa viver o luto. Porém, daqui a 10 anos, você ainda não aceitou que a pessoa está do outro lado, você está desconsiderando um bem espiritual e supervalorizando um bem temporal. Qual? A encarnação de alguém. Percebe como a coisa funciona?
E a gente geralmente, quando isso aqui é bem, são bens materiais, bens espirituais, então tem que cuidar do espírito, deixar do lado da matéria. Não. Isso é suicídio. Não é isso. E Francisco me mostra muito bem isso com a sua existência. Não é porque ele abriu mão da fortuna do pai. Não. É porque ele passou a não dar mais importância às coisas temporais e a valorizar as coisas eternas. Esse Francisco está muito esmirrado, está muito magrinho, coitadinho, está muito desnutrido, isso aí está. No final da vida dele, porque ele se recolhe e fica em completa oração e quase não comia nada, ele ficou assim, certo? Ficou bem esmirradinho. Porque ele se recolhe. E a culpa foi dos seguidores dele, viu, pessoal? Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas a culpa foi dos seguidores dele mesmo. Que frase eu tenho aqui? Sabe que todas as vicissitudes, dificuldades, sabe que todas as dificuldades, as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Que são expiações? Processos pedagógicos. O que são provas são as experiências que acontecem durante o processo de aprendizado. E as aceita sem murmurar. Isso aqui, em resumo, é aquilo que eu tinha falado antes. Passa pelo processo de ter que perdoar alguém, quer dizer, você vai ser magoado, vai ter que perdoar alguém, isso vai doer, mas você se submete a isso porque sabe que ele está desenvolvendo uma virtude. E se Deus trouxe essa pessoa para a sua vida, Ele sabe o que está fazendo. O que eu achei curioso nessa imagem é que tem muitas imagens de Francisco que você pega, de Francisco e de outros santos, que Jesus está atrás do santo. Não é? Essa aqui não. Jesus está atrás do doente. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. O que é fazer o bem pelo bem? Não espera nada em troca. Aí Kardec diz assim, tá. Ele pergunta lá no espírito, tá, tudo bem. Mas é impossível alguém fazer alguma coisa sem ter uma intenção. Intenção de ajudar. Intenção de ajudar. Intenção de fazer o bem. Aí os espíritos dizem assim, tá, mas você tem completa certeza de que a intenção do camarada é completamente pura? Aí a Kardec chega à conclusão, fazer o bem pelo bem é fazer porque é certo. Fazer o bem porque é certo. Ponto. Porque se você faz o bem porque é certo, não importa quem, quando, onde, porquê. Ponto. O porquê é porque é certo. Não importa quem está sendo feito. Não importa quando. Como assim quando, Êxodo? Eu descobri que eu sou um cara que eu já tenho 60 anos e eu fiz muita bobagem nos meus 60 anos. Já estou muito velho para começar a fazer as coisas certas. Fazer o bem pelo bem é fazer porque deve ser feito. E por que eu observo, e depois eu fui buscar em outros textos, eu acabei entendendo que era assim. Porque se eu vou fazer o bem porque eu sinto que devo fazer, eu excluo as pessoas que não sentem.
Eu excluo os outros. E a mensagem do Evangelho não é excludente, ela é inclusiva. Então ela tende a atingir a todos. Fazer o bem porque eu sei que devo fazer, não importa o que eu sinta. E aí quem está numa atividade como a do Fernando, já deve ter encontrado pessoas que depois vai fazer os depoimentos assim, olha, eu comecei a vir assim, que não tinha o que fazer. Como é bom fazer o bem, né, Fernando? Alguns meses, um ano e tal, depois a pessoa diz assim, olha, por que eu não vim antes? Tá, agora você sente, mas antes você sentia? Não, você começou a vir porque você entendeu que tinha que fazer alguma coisa. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E se o fraco for alguém que você não gosta? E se o forte for alguém que você ama? O marido e a esposa. O marido e a marida. Alguém que você ama, certo? E de repente um terceiro que você não gosta, e esse terceiro faz alguém contra a sua esposa. Sua esposa é espírita, estuda o Evangelho, estuda o Livro dos Espíritos, participa da atividade na sexta-feira aqui, né? Ok, alguém que já está no tal, né? Aquele coitado não tem a mínima noção do que seja Evangelho, do que seja conduta. E a sua mulher reclama com você. Isso não aconteceu comigo não, viu, pessoal? Estou dando um exemplo. E aí você vai defender o cara que sua esposa está reclamando dele. Bom, se você fizer isso aqui, você vai dizer assim, ô bem, calma. Você sabe que ela vai dizer assim, agora você está contra mim? É que você está contra mim, é? Agora vai ficar a favor do dele? Então leva ele para casa. Não. Ele não tem a mínima noção do que está fazendo, você já sabe. Isso é tomar a defesa do fraco contra o forte. A gente faz isso. Seu sofá é bom? E sacrifica sempre seus interesses pela justiça. O que é a justiça? A gente aprende no Livro dos Espíritos e no Evangelho que justiça é a capacidade ou é a conduta de tratar o outro como o outro é. Agir com justiça é tratar o outro como o outro é. Então você faz isso com todo mundo. Que a sua justiça não exceda dos escribas e fariseus. O que é que ele quer dizer? Os escribas e fariseus tratam bem os que eles gostam. E rejeitam os que eles não gostam. Que a vossa justiça exceda. Faça isso, mas vá além. E como é que eu vou além? Trato todos iguais. E eu lendo isso aqui, eu lembrei da minha avó. Né? Da minha avózinha que, vamos dizer, Deus a tenha no bom nosso lar. Nós chegávamos lá, eu ganhava doce, porque ela gostava de mim. Os meus outros primos não ganhavam. Isso é agir com justiça? Não. Isso é agir como escribas, desculpa a vozinha, mas é verdade, como escribas e fariseus. Para fechar, não fechando o texto, deixa vocês terminarem a análise do texto em casa. Estão vendo esse personagem aqui atrás? Hoje até que nem tanto, certo, pessoal? Hoje até que nem tanto. Você é espírita, até que o pessoal diz, você é espírita, é? Como é que é lá?
Né? Sabendo que você é espírita, se tiver qualquer problema, eles procuram você. Né? Te procuram. Né? Não tem... Eu sou de uma época e sou de uma região que é a região do catolicismo mais radical do Brasil. É uma região bem radical. E ser espírita era um problema. Queriam me prender. Falaram até em me prender, porque descobriram que eu era espírita. E muitas pessoas que me conheciam, e aí quem passou por igreja evangélica sabe muito bem o que eu estou falando. Os amigos faziam isso. O Fernando, que está numa atividade assistencial, ele deve passar isso na pele. Porque quando um grupo como o da Casa de Francisco vai a um grupo desse levar assistência, é porque às vezes lá ninguém ajuda. Por preconceito, qualquer que seja o motivo. E quando você vai lá, as pessoas de lá olham assim. Não sei se já percebeu isso, né? Estou falando do Fernando porque eu sei que ele vem aqui na sexta-feira. Mas tem mais alguém que participa da sexta? Tem mais? Você vai, né? É assim, já passou por isso aqui? Já teve essa sensação? Perceba. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse. Contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. Quer dizer, o egoísta, ele faz o bem. Só que ele faz pensando nele, ele não faz porque é certo. E como nós temos intenção, nós não somos isentos, quem faz o bem com ele, porque vai ter isso aqui, pessoal. Vai ter, vai acontecer, vai ter um resultado. Você vai ter a sensação, você vai ter a resposta. Uma coisa que eu tenho conversado com o pessoal que participa de atividades assim é o seguinte: num grupo como o de vocês, se tem alguém que numa atividade como essa ainda não consegue ser feliz na atividade, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Um príncipe. Fechando. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. E aí, só para... Essa é uma passagem também extremamente importante. Conflito entre cristãos e muçulmanos, matança desenfreada. Francisco, sozinho, ele vai sozinho, sai da Itália, vai para o Oriente Médio, vai para Jerusalém, sozinho. Como foi essa viagem? Isso aqui, aí dá um seminário. O que aconteceu no centro da viagem? Vai lá, o sultão não recebia ninguém, mas a fama de Francisco era tão grande que ele recebeu Francisco. Assim, Francisco jantou com ele. Eles conversaram. Francisco voltou lá mais uma vez. E dessa primeira viagem, até Francisco morrer, não teve mais matança. Nem de cristãos, nem de muçulmanos. Poucos homens nesse planeta têm essa coragem. Porque na tua família tem 2 tios brigando e você não sabe como apacentar. Aqui nós temos 2 povos se matando.
E o cara foi lá e conseguiu acalmar. Espírito perfeito, espírito imperfeito. Ele consegue. Um povo inteiro. Eu não consigo resolver problema de família. E fechando, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema. É dúvida, por exemplo, no nosso meio tem muita a gente que estuda um pouco mais, né, que aprende as coisas melhorzinho, não é bem desse jeito e tal. Aí quando a gente vê um outro que não sabe falando, a gente quer pôr dúvida, quer levantar questionamento, quer para colocar o outro numa situação complicada, sabe? Então a ideia de anátema está relacionada também com isso. Aos que não pensam como ele. Por quê? Porque é um espírito imortal em processo de aprendizado, e todos estão em processo de aprendizado, não importa o que pensem, o que acreditam, o que sintam. Quando eu trago hoje essas reflexões, e o texto continua, viu pessoal? Quando eu trago hoje essas reflexões sobre Kardec e Francisco como missionários do amor, é porque eles de fato são, na sua essência. Francisco veio já um espírito pronto, Jesus escolheu ele, porque era todos aqueles eram o que realmente tinha mais condições. Por que ele não escolheu Paulo? O vaso escolhido para ser o divulgador. Por que ele não escolheu Paulo para fazer aquele trabalho? Não, ele pegou João, que era o mais jovem. Está no texto do Evangelho. Foi o que melhor entendeu o amor. Então era o espírito pronto para essa missão. Escolheu Paulo para fazer outra coisa depois. E aí escolheu Kardec para pegar um momento de profunda frieza humana, de profundo radicalismo e racionalismo, para nos ajudar a entender o mundo como ele é, entendendo o mundo como ele é, possamos viver como Francisco viveu, que é a ilustração precisa de como Jesus quer que nós vivamos. Por isso que nesse mês que a gente está tratando do ser de perfeito, de virtudes e tal, né, eu disse, não vou falar de Francisco e de Kardec no começo, vou falar depois, porque ilustra isso que a gente vem trabalhando nos textos. Por isso eles são nossas referências e como viver o Evangelho que Jesus nos trouxe. Muita paz.